A paz do Senhor amado, a paz do Senhor amada, como que vocês têm passado? Eu, graças a Deus, já estou plenamente recuperada e voltando ativa aqui no canal. Graças a Deus. Eu passei por um tempo de uma virose muito forte e até a minha voz estava embargada, eu não conseguia gravar os vídeos. Mas agora nós estamos voltando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o nosso vídeo de número 41 e nós estamos agora nas munições. Nós já aprendemos a nos armar contra o mal, nós já aprendemos a manusear as armas e agora nós estamos aprendendo a colocar a munição na arma para que ela realmente atinja o alvo e nós tenhamos uma vida de oração eficaz. E não há vida de oração eficaz sem a presença do Evangelho do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho que está lá no apêndice número 3, na página 228 do nosso livro, que é o livro que está nos inspirando nesse curso de oração, aprendendo a orar uma oração eficaz. Então, se você quer aprender a orar, começa lá nessa playlist no vídeo de número 1, porque essa playlist ela está sendo feita para te ajudar a aprender a orar, a ter uma vida de oração eficaz. Então, se você quer aprender a orar, se você conhece alguém que quer aprender a orar, se as pessoas estão precisando de orar, estão precisando ter um ritmo de oração eficaz, envia esse vídeo para elas. Compartilhe o nosso canal com eles. Vamos levar essa palavra ao máximo de pessoas que nós pudermos. Então já deixa o seu like, já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam e que querem ir junto conosco para o céu. Pessoas que aceitam o Senhor Jesus, pessoas que têm o coração quebrantado para Deus. Amém? Então eu vou fazer como eu faço sempre, eu leio o capítulo, depois eu ministro o que o Senhor coloca ao meu coração e passo um exercício e no final nós fazemos a leitura. Esse capítulo de hoje é muitíssimo especial, porque ele fala do Evangelho do Senhor Jesus, que é tudo que nós precisamos saber para que nós tenhamos uma vida plena com o Senhor e que nós andemos no caminho do Senhor. É conhecer o Evangelho, é a base da vida do cristão. Todo cristão precisa conhecer o Evangelho. O que é o Evangelho? Sobre quem fala o Evangelho? Quem escreveu os Evangelhos? Amém? Então agora eu vou ler o capítulo e depois eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Evangelho, apêndice número 3. Deus nos criou para agradá-lo e honrá-lo. Mas por causa do nosso orgulho e egoísmo, todos nós falhamos no nosso propósito e o desonramos em diferentes momentos das nossas vidas. Todos pecamos contra ele ao falharmos em trazer-lhe a honra e a glória que ele merece de cada um de nós. Romanos 3, 23. Portanto, se qualquer um afirma ser uma boa pessoa, precisa ser honesto consigo mesmo. Será que alguma vez já desonrei a Deus ao mentir, enganar, cobiçar, roubar, rebelar-me contra as autoridades ou odiar os outros? Esses pecados não só nos trazem consequências para esta vida, como também nos desqualificam diante de Deus, nos impedindo de viver com Ele no céu por toda a eternidade. Deus é santo, por isso Ele rejeita tudo que é pecaminoso. Mateus 13, 41, 43. E porque Ele é perfeito, Ele não pode permitir que pequemos contra Ele e fiquemos impunes. Se fosse o caso, Ele não seria um juiz justo. Romanos 2, 5, 8. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus e que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Esta morte não é apenas física, mas também espiritual. Como resultado, ficaremos separados de Deus por toda a eternidade.
O que a maioria das pessoas não percebe é que as nossas boas ações eventuais não apagam os nossos pecados e não nos purificam de alguma forma diante dos olhos de Deus. Se pudéssemos nos purificar dos nossos pecados, então nós poderíamos traçar o nosso caminho para o céu à nossa maneira e negar a justiça de Deus contra o pecado. Isso não só é impossível, como também nega a Deus a honra que ele merece. A boa notícia é que Deus não é apenas justo, mas também amoroso e misericordioso. Ele providenciou uma forma melhor para que sejamos perdoados e venhamos a conhecê-lo. Por causa do seu amor e bondade por nós, a Bíblia diz que ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e derramar o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. E isto proporcionou um sacrifício puro e um pagamento justo a Deus por nossos pecados, e permitiu que Jesus recebesse o julgamento que seria para nós. A morte de Jesus cumpriu a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, proporcionou uma perfeita demonstração da misericórdia e do amor de Deus. 3 dias após a morte de Jesus, Deus os ressuscitou para a vida como nosso Redentor vivo, para provar que Ele é o Filho de Deus. Romanos 1:4. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, recebemos a oportunidade de sermos perdoados e de encontrarmos a paz de Deus. Pode não parecer correto que a salvação é um dom gratuito, mas as Escrituras ensinam que Deus quis revelar a riqueza da sua graça e bondade para conosco, oferecendo-nos a salvação gratuita. Gratuitamente. Efésios 2:1-7. Ele agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, deixem os seus caminhos pecaminosos e humildemente confiem que Jesus lhes trará salvação. Ao render a sua vida ao seu senhorio e controle, você pode obter o perdão e receber de graça a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Milhões de pessoas ao redor do mundo têm encontrado a paz com nosso Deus por meio da entrega de suas vidas a Jesus Cristo. E cada um de nós deve fazer essa escolha conscientemente. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Existe alguma coisa impedindo que você entregue a sua vida a Jesus agora? Se você entende a sua necessidade de ser perdoado e está pronto para começar um relacionamento com Deus, nós o encorajamos a orar agora e a confiar a sua vida a Jesus Cristo. Seja honesto com Deus sobre os seus erros e sobre as suas necessidades do perdão divino. Decida afastar-se do pecado e colocar a sua confiança em Deus e no que Ele fez na cruz por você. Em seguida, abra o seu coração e convide-o a entrar em sua vida para enchê-lo, mudar o seu coração e assumir o controle. Se você não sabe como falar com Deus sobre isso, use esta oração como modelo. Senhor Jesus, eu sei que pequei contra ti e mereço o juízo de Deus. Eu acredito que tu morreste na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu escolho agora afastar-me dos meus pecados e pedir o teu perdão. Jesus, estou fazendo de ti o meu Senhor e dono da minha vida. Muda-me e ajuda-me a viver para ti, agora e para o resto da minha vida. Obrigado por me dar um lar no céu junto a ti quando eu partir. Amém, amém e amém. Se você orou sinceramente e deu a sua vida para Jesus Cristo, nós o felicitamos e o encorajamos a dizer aos outros sobre a sua decisão.
Se você fez de coração, você precisa tomar alguns primeiros passos importantes em sua jornada espiritual. Em primeiro lugar, encontre uma igreja onde há estudo bíblico. É essencial. Diga-lhes que você deseja obedecer aos mandamentos de Cristo e ser batizado. Este é um grande marco que permite que você se identifique publicamente com Jesus. Compartilhe a sua fé com outros e lance a sua nova caminhada espiritual. Conecte a sua nova igreja e comece a frequentá-la regularmente, compartilhando a vida com os outros crentes em Jesus Cristo. Eles vão orar por você e encorajá-lo, ajudando-o a crescer. Todos nós precisamos de comunhão e alguém a quem prestar contas. Além disso, encontre uma Bíblia que você entenda e comece a lê-la por alguns minutos todos os dias. Comece no livro de João e leia todo o Novo Testamento. Durante a leitura, peça a Deus que o ensine a amá-lo e andar com ele. Comece a conversar com Deus em oração, agradecendo-lhe por sua nova vida, confessando seus pecados e pedindo-lhe o que você precisa. Enquanto você caminha com o Senhor, aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para compartilhar a sua fé com os outros. A Bíblia diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Não há maior alegria do que conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Deus realmente criou um caminho para termos nele segurança e estabilidade. Apesar de não sabermos e nem podermos prever muitas coisas sobre a vida, podemos descansar na certeza de que Ele está conosco agora e que as nossas almas estão seguras com Ele para sempre. Que Deus o abençoe enquanto você vive e descobre a verdade de suas promessas. Que Deus o abençoe enquanto você vive e descobre a verdade de suas promessas. Amém? Glória a Deus. Então, nós lemos o capítulo, essa munição do Evangelho, que está no apêndice 3. E agora, eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração através desse estudo desse capítulo. Amém? Vamos lá? Amém? Glória a Deus. Então, vamos à ministração daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de começarmos a ministração, eu quero deixar um parêntese aqui sobre a temperatura espiritual, que é o apêndice de número 2, que nós já fizemos lá atrás no vídeo de número 18. Então, quem estiver sentindo falta da temperatura espiritual, que é um teste, volta lá no vídeo de número 18, que ela está lá, ok? Então, na nossa munição hoje, o que é a munição que nós vamos colocar nas nossas orações? O Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra que vem do grego e ela significa boa notícia, boas novas. E essas boas novas nos falam sobre Jesus, sobre o cumprimento das profecias. Ali no Velho Testamento tiveram muitas profecias sobre Jesus. E ele veio e cumpriu todas elas quando ele trouxe o Evangelho para nós. Amém? E na nossa Bíblia, nós temos 4 evangelhos. Então, nós temos primeiro o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Depois, nós temos o Evangelho de Marcos, escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas, para os gentios. E o Evangelho de João, para a Igreja de Cristo, ou seja, para os convertidos. Então, são 4 evangelhos. Eu vou falar bem simplificado, não vou aprofundar muito. Por quê? Porque nós estamos fazendo um estudo aqui para termos base para as nossas orações eficazes. Aquele aprofundamento nós fazemos em casa, estudando a nossa Bíblia, buscando a fundo. E em nome de Jesus nós ainda vamos fazer mais vídeos com um estudo um pouco mais aprofundado. Mas como nós estamos no primeiro curso, nós vamos falar tudo de forma bem simples, para que todos tenham uma base e possam entender, tá bom? Então, nós vemos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Evangelho de Mateus, ele escreveu para os judeus. Por quê? Porque ele queria mostrar Jesus, aquele que veio cumprindo todas as promessas ali do Velho Testamento dos judeus. Amém? Já Marcos, ele escreveu para os romanos, porque ele queria apresentar Jesus como todo-poderoso. Vocês já viram que Roma tinha vários deuses, então Marcos traz Jesus, um Deus todo-poderoso que fazia muitos milagres. Já em Lucas, ele escreveu para os gentios, mostrando que Jesus, ele é salvador tanto de judeus como daqueles que não são judeus, ou seja, os gentios. Então, Jesus, ele é salvador tanto de um como de outro. Jesus veio para salvar a humanidade inteira. E João, ele escreve para os convertidos, para os cristãos, tanto judeus como gentios, para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor. Então ele apresenta Jesus como Deus, como o Verbo que se fez carne. Aquele que é Deus, que estava com Deus e que é Deus. Amém? Mas o que é a boa notícia? Essa boa notícia é que Jesus é o Filho de Deus. E essa boa notícia é para mim, para você, para todos nós hoje. Desde aquela época e vem até quando Jesus voltar novamente. Que essa boa notícia seja pregada, seja divulgada por mim e por você. Então, mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus é o Filho de Deus e que ele trouxe salvação e vida eterna a todos aqueles que quiserem. E Jesus é o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Então, Jesus veio para nos aproximar de Deus novamente. Por quê? Porque quando foi no Jardim do Éden que Adão pecou, é como se ele tivesse adquirido uma enfermidade, e essa enfermidade, ela pegou em todos os descendentes de Adão. Então, essa doença chamada pecado, ela contaminou todos os descendentes de Adão. Então, eu e você, mesmo não estando lá no paraíso, nós fomos contaminados, nós nos tornamos pecadores e fomos separados de Deus. Como a gente não consegue retornar para Deus sozinhos, a gente precisou de quê? De um Salvador. E a boa notícia é essa, é que ele veio. Jesus Cristo veio e entregou a vida dele por mim e por você, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, uma pergunta que fica para nós é a seguinte: você se acha uma pessoa boa que não precisa de perdão? Então a pergunta é a seguinte: você entende que você é pecador e que você não consegue pagar o preço do seu pecado? Você, por mais que você fizer, por mais que você esforçar, com a força do seu braço, você não consegue chegar ao patamar de Deus? Porque se você conseguir sozinho, você não precisa de Jesus. Mas se você não consegue de forma nenhuma, você precisa de Jesus. Então eu entendo que eu não consigo, por isso eu preciso de Jesus. Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós fomos contaminados pelo pecado. Todos nós pecamos. E nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos da luz de Cristo. Nós precisamos ser lavados, remidos e limpos e selados com o Espírito Santo para que nós possamos ir para o céu. Porque senão nós estaremos perdidos. Qual que é a perdição, Meir? É ficar separado de Deus eternamente.
Então Jesus veio para quê? Para nos unir novamente ao Pai, porque nós éramos separados, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus veio e nos fez novamente amigos de Deus. Olha como é lindo o sacrifício de Jesus por nós. Mas eu quero que você responda com sinceridade. Você acha que você já desonrou a Deus? Por exemplo, mentindo, enganando, cobiçando, roubando, rebelando-se contra as autoridades, odiando, desprezando a fé. Muita gente fala, não, é só uma mentirinha de base. É a mentirinha. Mentira é mentira. Engano, enganando. Às vezes, a Bíblia fala para nós que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Às vezes, a pessoa fala para o outro só para se ver livre dela naquela hora. Isso é um engano. Eu estou falando de coisas pequenas, porque isso aqui começa com pequeno e vai ficando grande, né? A cobiça é igual um pecado de feitiçaria. Cobiçar o que é do outro, não satisfazer com o que tem, querer sempre mais, não ter um coração grato diante de Deus, não se agradar daquilo que Deus te deu e onde Deus já te colocou, roubando a alegria do outro, roubando a graça do outro, roubando as honras do outro e roubando os bens do outro, todo tipo de bem. Rebelando-se contra autoridades, amaldiçoando as autoridades, odiando as pessoas, ao invés de amar, odiar. Como que é odiar? Não perdoando. Então, isso aqui são pecados que nós cometemos e que nós precisamos nos arrepender. Desprezando a fé. Quantas pessoas a gente vê nas redes sociais desprezando a fé, desprezando o cristianismo, desprezando o Senhor Jesus, fazendo coisas terríveis. E aqueles que se dizem cristãos e que ficam mentindo, roubando às escondidas. Então, todos nós, pecamos e nós carecemos da glória, nós carecemos de Deus. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê. A palavra diz que Deus é um justo juiz. E a palavra diz que Deus é santo. Por isso, não podemos habitar com Deus enquanto não formos limpos do pecado. Qualquer coisa que eu ou você fizer, não paga o nosso pecado, não paga a nossa dívida diante de Deus. Então, se nós pecamos, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Tudo suja a nossa vida. Nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de ser humildes diante do Senhor. Reconhecer que nós carecemos da glória dele. Lá em Salmos 5, 4, 5 diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. Seja ela de que patamar for, Deus não tem prazer na injustiça. Continuando. Contigo o mal não pode habitar. Então, se eu peco, se eu cometo aquilo que é mal, eu não posso habitar com o Senhor, porque o mal não pode habitar com Deus. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Então, a arrogância, soberba, a inimizade, o mal, a contenda, a divisão, a facção, Deus não aceita perto dele. Então, se a gente comete esse tipo de coisa, nós não estaremos junto do Senhor. Ele odeia todos os que praticam o mal. Ele destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Então, Deus não compactua com a mentira, com o roubo, com o engano, com a cobiça, com a soberba. Deus não compactua com nada de mal,
Por quê? Porque Deus é santo, Ele é justo, Ele é correto. Então a Bíblia fala, sede santos como eu sou santo. Então agora é hora de nós começarmos a refletir nas nossas atitudes. É hora de começarmos a refletir naquilo que temos escolhido para nós. Porque nós temos o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio nos dá o direito de escolher se nós queremos ou não estar com Deus. Se nós queremos passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade afastados de Deus. Por isso, cada um de nós estaríamos perdidos se fosse depender só de nós. Se fosse depender do nosso esforço. Por isso, nós precisamos de um Salvador, de um remidor, de um substituto, nós precisamos de Jesus. Porque nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. E por isso ele nos deu o livre-arbítrio para que eu escolha Jesus. Hoje é dia de escolher Jesus. Hoje é dia de tomar a decisão de seguir o Mestre. Hoje é dia de escolher arrependimento. Tudo isso você escolhe. Não são emoções. Não deixe que as emoções te engane. Escolha o que realmente vale a pena para a eternidade. Porque todos nós fomos separados de Deus pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus. A mentira, a soberba, a arrogância, a falta de humildade, tudo nos afasta de Deus. A agonia, o sofrimento, a melancolia, o medo, o desespero, a angústia, isso nos afasta de Deus, porque mostra que não temos fé. Mostra que a nossa fé, ela está se esvaindo. Nós precisamos de alimentar a nossa fé. Romanos 3:24 diz assim: mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, gente, se você estiver pecando, se você estiver em pecado, se você estiver afastado de Deus, não é o fim. Hoje você pode tomar a decisão. A única coisa que você precisa fazer é tomar a decisão. O resto Deus faz por você. Tome a decisão de se arrepender dos seus pecados. Reconheça que você precisa de Jesus. Entre debaixo do senhorio de Cristo, chame Jesus para ser o seu Senhor. Reconheça-o como seu Senhor, entregue a sua vida a Ele. Creia nele, o mais Ele fará. Acredite nisso. Você sabe de que maneira Deus aceita as pessoas? Romanos 10:3 diz assim: pois eles, os judeus, não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim, têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Isso é Paulo falando. Paulo é judeu. E ele estava explicando que os judeus não conhecem como Deus aceita as pessoas. Porque os judeus eram acostumados a obedecer à lei. E na cabeça deles, para ser aceito por Deus, era preciso cumprir toda a lei. E ser humano nenhum consegue cumprir toda a lei. Por isso, Jesus veio para derramar sobre nós a graça, para cumprir a lei. Aí continua assim: porque com Cristo a lei chegou ao fim. É assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Então, como é que nós somos aceitos por Deus? Nós somos aceitos por Deus através da fé em Cristo Jesus. Aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus, ele é salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Por isso, Deus providenciou
um meio para nos salvar, que é Jesus. Jesus, ele é autor, ele é consumador da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não somos aceitos por Deus. Por isso o Pai enviou Jesus como autor e consumador da fé, que é o que agrada o Pai. A fé no seu Filho amado. Lá em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos 5,8, conta para nós que Deus provou o amor dele por nós. Porque Cristo, ele veio quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores. Então não é a força da nossa mão, é a força do Senhor Jesus. É o sacrifício de Jesus na cruz é que nos salvou, é que nos limpou dos nossos pecados, é que nos justificou. E se eu aceito isso no meu coração, se eu creio no meu coração que Deus ressuscitou Jesus, se eu confesso Jesus como meu Senhor com a minha boca, eu sou salva. Olha como é simples. Basta você pedir para Jesus ir para o seu coração. Basta você se entregar a Ele, se render, e você é salvo. Confessa com a sua boca e crê no seu coração. Porque, como eu já disse aqui várias vezes hoje, nós não somos capazes de pagar o preço que nos remiria do nosso pecado, que nos traria de volta para a casa do Pai. Por isso, nós precisamos de Jesus, que veio e fez o sacrifício no nosso lugar, um sacrifício substitutivo. Por isso, precisamos de ser humildes para reconhecer que nós precisamos sim de um Salvador. Que nós, com a força do nosso braço, não conseguimos nos salvar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos declarar com a nossa boca, confessar Jesus como nosso Senhor. Nós precisamos aceitar Ele no nosso coração, crer no nosso coração que Deus o ressuscitou. E aí nós vamos receber uma chancela, uma marca em nós chamada Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar nessa caminhada até o dia de chegarmos ao céu. Lá em Romanos 10, 9, 10 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos. E somos aceitos por Deus. Quando a gente fala, nós somos perdoados os nossos pecados. Olha como é lindo, como é maravilhoso. Então, Romanos, capítulo 10, é um capítulo maravilhoso que nos ajuda, que nos leva, que nos ensina a palavra do Senhor. Então, no capítulo 10, no versículo 10 também diz assim, ó: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e nós falamos com a boca, e assim somos salvos. Então eu falei com a minha boca e sou salva. Eu criei no meu coração e sou aceita por Deus. Olha que lindo. Então, se você aceitou esse convite que eu te fiz nesse áudio de hoje, se você aceitar esse convite, se você aceitou Jesus como seu Senhor, o convite é simples. Você vai confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E você vai crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus. E aí você vai ser salvo. A partir deste momento, seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero convidar você a fazer esse convite para mais pessoas. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor,
Eu quero convidar você a levar esse convite para aqueles que ainda não aceitaram. E se você aceitou agora, esse convite comigo agora, eu quero te convidar para fazer esta oração comigo, que eu vou fazer aqui agora. Ore comigo. A oração de salvação. Se você puder ajoelhar, se você não puder ajoelhar e puder ficar num cantinho, abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Senhor Jesus, eu sei que pequei contra ti e mereço o juízo de Deus. Eu acredito que tu morreste na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu escolho agora afastar-me dos meus pecados e pedir o teu perdão. Jesus, estou fazendo de ti o meu Senhor e o dono da minha vida. Muda-me e ajuda-me a viver para ti agora e para o resto da minha vida. Obrigado por me dar o lar no céu junto a ti quando eu partir. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, o seu nome agora foi escrito no livro da vida. E se você tem o seu nome escrito no livro da vida, toma posse disso agora em nome de Jesus. Eu te convido, após esta oração, você vai agora encontrar uma igreja onde há estudos bíblicos. E lá você vai congregar, lá você vai participar, lá você vai ser parte daquela igreja que adora o Senhor Jesus Cristo, que estuda a palavra, que comunga junto. Amém? Depois, você vai ter como base o estudo da Bíblia na sua vida. Todos os dias você vai ler um pouco. Começa lendo o livro de João, o Evangelho de João. Leia todo o Novo Testamento. Depois que você terminar todo o Novo Testamento, começa lá em Gênesis, leia todo o Velho Testamento. Ore, jejue, peça ao Espírito Santo para te guiar nesta caminhada rumo ao céu. E faça isso como primazia na sua vida. Busca primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas que você precisa, Ele vai te acrescentar. E por último, eu quero convidar você a compartilhar a sua fé com outras pessoas. Compartilha com seus amigos como é bom e agradável servir ao Senhor Jesus. Porque o que você está sentindo agora é a semente de Jesus que está sendo plantada no seu coração. E se você regar essa semente, ela produzirá frutos a 100 por 1. Ela produzirá muitos frutos. Se você regar com a leitura da palavra, com estudos bíblicos, com oração, com jejum, praticando boas obras, não para ser salvo, porque você é salvo através do sangue de Cristo, é gratuito, mas você pratica boas obras porque você é salvo. Uma vida transformada, mudança de vida para melhor. Amém? Oh, glória a Deus, que capítulo maravilhoso. Então, agora eu vou deixar um exercício para você. E você vai, neste exercício, você vai estudar o livro de Romanos, do capítulo 10. Então, você vai pegar o livro de Romanos, você vai lá e vai estudar o capítulo 10 de Romanos. Estuda, leia 1, 2, 3, até você memorizar aquele capítulo, até você ruminar, pensar dia e noite. Pense no que está escrito ali. E o segundo exercício, você vai ganhar almas para Cristo. Comece com os da sua casa e vizinhos. Comece a proclamar Jesus Cristo como Senhor. Comece a ganhar almas para Cristo. Porque aquele que trabalha para o Senhor receberá recompensas. Creia nisso. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por mais esse estudo
do plano de batalha para a oração. Esse estudo onde nós estamos aprendendo a ter uma vida de oração eficaz, uma vida de busca, Senhor, uma vida de orações respondidas, uma vida, Senhor, onde nós falamos com o Senhor e ouvimos a Tua voz. Porque nós sabemos que o Senhor responde e muitas vezes nós não conseguimos ouvir a resposta do Senhor. Então, neste momento, Pai, eu peço por cada pessoa que está fazendo esse estudo junto conosco. Cada pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Cada pessoa receba neste momento dons espirituais. E que esses dons sejam multiplicados e usados na obra. Esses dons sejam usados para ganhar almas, para trazer os perdidos até Jesus, para acender a luz na vida das pessoas e salvá-las. Salvá-las do mundo tenebroso, do mundo de pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Senhor, que cada um tome posse da vida eterna. Que cada um possa confessar com a boca, Jesus é Senhor. E possa crer no coração que Deus ressuscitou Jesus ali ao terceiro dia. E Jesus se levantou. E Jesus hoje está ao lado do Pai, intercede por cada um de nós. E Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada em nós. E é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu quero clamar agora, Espírito Santo. Visita cada casa, cada lar que está participando comigo nesse batalha de oração. Pai querido, que as pessoas possam receber esta palavra com um coração aberto e que elas tenham a vida transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E glórias a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Que o amor de Deus esteja derramado no seu coração. E que a presença do Espírito Santo seja constante em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E até o próximo estudo. Se assim o Senhor o permitir. Fiquem na paz do Senhor.